meus amigos. Um prazer que vamos conversar hoje sobre um tema à luz da doutrina espírita, com base no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aflições. Então, para isso, para nós prepararmos nosso ambiente, né, prepararmos o nosso estudo de hoje, a palestra, vamos ler o início desse capítulo, que tem algumas bem-aventuranças. Pois bem, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, versículo 4, 6 e 10. E logo abaixo, há um outro trecho do Evangelho de Lucas, que diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso reino é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E esse último trecho que eu li está em Lucas 6, versículos 24 e 25. Pois bem, então a nossa conversa hoje será sobre os três primeiros tópicos desse capítulo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que falam das causas das aflições, né? Causas atuais, causas anteriores. A gente vai ver um pouquinho, né? E o início do capítulo fala das justiças das aflições. Então, primeiro, fala um pouco da justiça, desse sofrimento, dessas aflições, e logo depois, as causas. Primeiro, as causas atuais, né? Na verdade, que a gente vive hoje, e depois as causas anteriores. Então, a gente vai iniciar tentando entender, refletir o que seria o bem-aventurado, né? Jesus, em vários momentos, fala que serão bem-aventurados determinadas pessoas, numa circunstância, né, específica, num contexto ali que é encontrado. Então, quando a gente vai buscar informação, o que seria o bem-aventurado, tem uma afirmativa no livro Boa Nova, no capítulo que fala do Sermão do Monte, né? Quando Jesus passa essa mensagem, quando Jesus passa essas bem-aventuranças. E Humberto de Campos nos diz o seguinte: os bem-aventurados são os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Então, essa seria uma compreensão, né, de quem é bem-aventurado. E quem seriam, então, os aflitos? Né? A gente fala de aflições, fala de dor, de dificuldades. Então, quem seriam esses aflitos? Bom, segundo o dicionário, aflito é quem está angustiado, quem se encontra em sofrimento. Né? Isso a gente conhece bem, né? Nós passamos por isso, passamos por sofrimentos, passamos por dor, passamos por dificuldades, né? Ao longo dessa existência aqui na Terra. E no livro A Nova Luz, editado pela FEB, eles trazem uma concepção de aflição, de aflito. Seria a visão, a compreensão do sofrimento não como algo ruim, como algo negativo. Que, na verdade, o sofrimento seria um companheiro. Olha que interessante. Um companheiro, né, ou seja, alguém que está ao nosso lado, e é um companheiro que ele é sincero, que ele não sabe mentir. Então, é como se o sofrimento, a aflição, né, o sofrimento, fosse esse companheiro que é sincero, né, e que busca colaborar, contribuir, falando ali a verdade, né. Quando a gente passa, então, por dor, por sofrimento, é um alerta, que a gente vai ver mais adiante, para a gente refletir, né, sobre o que estamos passando, o que estamos sentindo. Então, nas bem-aventuranças, que são ali registrados no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as seguintes, né? Quem são bem-aventurados ali que estão elencados no capítulo? Os que choram, os famintos e sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição pela justiça, os pobres e os que têm fome, né? Os que estão famintos. Então, esses são os bem-aventurados que são mencionados no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E, então, quais seriam as compensações, né,
lembra que Jesus fala, ele fala que são bem-aventurados todas as pessoas, né, que se encontram atualmente nessas circunstâncias e, em razão disso, terão uma recompensa, terão uma consequência boa, né, algo positivo. E, resumidamente, ele fala em algumas questões. Eles vão ser consolados e saciados e vão rir, né, vão ter ali motivos para sorrir, e é deles, desses bem-aventurados, o reino dos céus. Então, são consolados, serão saciados, vão ter motivos para rir e vão angariar o reino dos céus. Então, nós entendemos, né, o que é a bem-aventurança, qual que seria uma sequência ali, segundo esse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, para quem é bem-aventurado. Vamos agora falar da justiça das aflições, né? Claro, todos nós sabemos, né, passamos, sentimos, conhecemos pessoas que ou já passaram ou estão passando por alguma aflição e provavelmente vão passar também no futuro, né? Nós estamos num mundo ainda em transição, um mundo em constante progresso. E pessoas como nós, né, eu, cada um de vocês, que estão na caminhada, né? Que são ainda espíritos em progresso, que estão espíritos ainda com muitas imperfeições, né? Mas também com muitas potencialidades, com muitas possibilidades de contribuir, de colaborar, de ser útil, né? No nosso próprio adiantamento moral, espiritual e também, com certeza, com o do semelhante. Então, justiça das aflições. Se a gente for olhar, se a gente for perceber todo o Evangelho de Jesus, toda a mensagem transmitida, né, a gente colocando o Evangelho de uma forma mais ampla, né, não apenas o que está registrado ali nos Evangelhos, né, de Lucas, Mateus, Marcos e João, mas toda a mensagem, né, transmitida por Jesus, ele se refere sempre à vida futura. Ele se refere sempre ao verdadeiro reino, à vida espiritual. Né? Se a gente for perceber, a todo momento Jesus se refere a essa verdadeira vida, né? Porque a gente sabe que a vida que nós, essa existência corporal, essa existência carnal, ela é transitória, né? Ela é uma oportunidade maravilhosa, ela é um presente, mas não é um objetivo em si mesmo, não é uma finalidade, né? De nós todos como espíritos mortais, essa vida aqui na Terra, né? Ela é uma passagem, ela é finita, né? Então, Jesus, a todo momento, ele fala dos seus ensinos se referindo à vida futura, à verdadeira vida. E para a gente ter a compreensão da justiça das aflições, a gente tem que ter clareza disso. A gente tem que ter, assim, isso como algo muito palpável, né? E temos consciência disso, de que as lições e a transformação verdadeira, ela vai, claro, iniciar aqui, vai ter um processo importante, necessário, mas a consequência esperada, né? E também as próprias bem-aventuranças, né, que Jesus fala, as consequências das bem-aventuranças, a recompensa, entre aspas, né, dessas bem-aventuranças, elas vão ser usufruídas, né? Elas vão ser gozadas, elas vão ser sentidas na sua plenitude na verdadeira vida. Né? Então, sem a certeza da imortalidade da alma, parece esse ensino, né, como falam os espíritos, esse ensino parece um pouco incoerente, até parece algo assim fictício, né? Porque, olha, Jesus fala em paz, fala em ser saciado, em ser consolado, mas ele mesmo, né, quando estava encarnado, ele mesmo quando estava aqui na Terra, passou por uma série de dificuldades. Né? Se a gente for olhar apenas para esse recorte da existência de Jesus aqui na Terra, a gente não vê, né, momentos de paz, de tranquilidade, né? Sempre era com muita dificuldade, sempre era com muitos desafios, né? E ele sofreu muita coisa. Então, se a gente for olhar com esse olhar material, esse olhar limitado, não vai fazer sentido toda a mensagem de Jesus. Mas mesmo tendo, os Espíritos falam uma coisa, mesmo tendo essa certeza, essa convicção de que nós somos seres imortais, né? Que essa existência aqui na Terra é temporária, é uma etapa, né? É um degrau necessário, importante, mas é apenas uma fase. Mesmo tendo essa certeza e convicção, se a gente for apenas olhar para esse conhecimento, ainda vai estar incompleto para compreender a justiça das aflições. Falando, tudo bem, eu entendi, né, que eu vou estar encarnado aqui, vou passar alguns anos, vou desencarnar e que a verdadeira vida não é aqui, ok. Mas mesmo assim, está faltando peça, né, nesse quebra-cabeça para entender a justiça dessas aflições.
E os espíritos esclarecem. Essa conveniência de sofrer para ser feliz, sofrer para progredir, não faz o sentido quando a gente tem essa visão ainda incompleta, né, desse quebra-cabeça, né? A gente não tem a visão do todo, está faltando ainda informações importantes para a gente compreender isso. E é dessa forma que eles começam a colocar para a gente. E para preencher essa lacuna, né, para esclarecer esse ponto ainda que precisa de um complemento, eles trazem a fonte, eles trazem a essência, a base, né? O princípio de tudo. A causa primeira, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, né? A gente encontra na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o livro base, né? O livro essencial da nossa doutrina, e fala que Deus é essa causa primeira, causa primária de todas as coisas, né? É o Criador de tudo. Então, se nós olharmos Deus como soberanamente justo e bom, misericordioso, como o princípio, nós vamos ter que compreender, consequentemente, que se ele é onisciente, se ele é onipresente, ele criou tudo. Então, as aflições, as dificuldades, as dores também têm de ter uma causa. Se Deus é isso tudo, né? Se Deus rege todo esse universo, ele também tem o conhecimento dessas causas. E se essa causa, se Deus é justo, né? Se Deus é suprema justiça e bondade, que nós sabemos que assim o é, então essas causas também têm de ser justas, né? Senão haveria uma incompatibilidade, né? Senão não encaixaria, né? Pela lógica e pela compreensão desse todo. Então, se temos causas para essas dificuldades, para essas vicissitudes, e se Deus é justo, se Deus é soberanamente justo e bom, essas causas também têm que ser boas, têm que ter um propósito, têm que ser justas, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós possamos olhar para essa circunstância e falar, olha, eu não estou enxergando, não estou percebendo, não estou compreendendo a justiça dessa aflição. Natural, né? Nós somos seres limitados, né? Nós somos seres que não temos a visão do todo, que não temos a compreensão plena, né? Até mesmo Jesus fala isso. Fala que no próprio Livro dos Espíritos há essas informações, de que nós só vamos compreender, né, talvez alcançar a grandeza, entender a grandeza do Criador, quando nós alcançarmos aí patamares de perfeição moral, espiritual. Nós não temos ainda essa capacidade. Mas, mesmo sem compreender, se nós tivermos essa certeza, né, que é a fé, que é a compreensão, que ultrapassa, claro, é uma fé raciocinada, né, mas tem essa compreensão espiritual, essa compreensão emocional concatenada, né, junto com essa questão do raciocínio. A nossa fé raciocinada, ela vai dar a possibilidade de compreensão dessa justiça das aflições. Então, qual a razão de existir tanta desigualdade, né? De existir tanta disparidade nessa existência, nessa encarnação? Aí, no próprio capítulo, os Espíritos questionam por que, então, uns sofrem mais que outros. A gente vê isso, né? Parece que determinadas pessoas têm realmente um desafio atrás do outro, tem uma dificuldade atrás da outra, né? Pode, às vezes, buscar o caminho do bem, o caminho do amor, mas sempre passa por muitos percalços, e outros nem tanto, ou aparentemente com menos dificuldades, com menos pedras no seu caminho. Por que que isso acontece? Porque uns sofrem mais que outros. Então, eles colocam a fé no futuro, essa fé verdadeira, essa fé raciocinada, essa fé que, como diz Emmanuel, né, ela ultrapassa a questão da crença e ela alcança a entrega plena, né? Essa fé verdadeira, essa fé em que nós verdadeiramente, sinceramente, nos entregamos ao Criador. Nós confiamos plenamente nele. Então, essa fé, né, com a visão do futuro, com a visão da verdadeira vida, ela consola, ela traz paz,
mas ela não explica ainda essa disparidade, ela não explica essa desigualdade. Ela consola, traz paz, ela dá força interior, né? Mas faltam ainda algumas peças desse quebra-cabeça. Eles vão nos oferecer logo no próximo tópico, que são as causas das aflições. Falamos da justiça e agora vamos falar das causas, né? Nós sabemos que tem causas atuais, ou seja, causas que são originadas nessa existência, né, na vida aqui da carne, e causas anteriores, que são geradas antes dessa encarnação, né, seja encarnações anteriores ou naqueles momentos que nós estamos desencarnados, ou seja, sem esse corpo de carne. Causas atuais e causas anteriores. Então, para a gente contextualizar essa questão das causas atuais, das causas anteriores, e só para já conseguir algumas peças, né, a gente vê que compreendendo a questão da imortalidade, juntamente, né, com a pluralidade das existências, ou seja, que existem várias oportunidades, né, nós reencarnamos várias vezes, e que nós fomos criados simples e ignorantes há muitos séculos, e que nós estamos aí caminhando já há muito tempo, né, errando e acertando, nós começamos a compreender essa questão da justiça das aflições, e começa a fazer mais sentido, e ao mesmo tempo, né, com a razão e com o coração, com a razão e com a emoção. Então, quando nós compreendemos que existem causas atuais, sem dúvida, né, ou seja, nossos atos e omissões hoje geram consequência, né? Consequência boa se os atos forem bons e consequências negativas se não forem. Mas que também existem causas anteriores. Aí começa a fazer sentido, essa desigualdade, essa disparidade, né? E tudo tem um propósito. A gente não pode usar essa ideia da lei de Talião. Não, então se fulano de tal, hoje tem uma deficiência física ou mental, é porque ele fez ou deixou de fazer algo em outra existência. Não, a gente não pode afirmar isso. Não temos na mínima condição, nem deveríamos, né? Mas não temos por quê? Cada um tem sua história, cada um tem sua necessidade, cada um teve suas escolhas no planejamento reencarnatório, né? Considerando que aquela pessoa tem a condição e a compreensão para colaborar e contribuir com o seu próprio planejamento reencarnatório. Então, essas ferramentas, né, da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, começam a jogar luz e a esclarecer as causas, a justiça das aflições. Mas vamos falar, então, de causas atuais das aflições. Então, eu queria contar uma história que está registrada no livro Juventude Interrompida, Relatos e Alertas dos Jovens do Além, né, que são de autores da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, né, da Federação Capixaba, que reuniram algumas mensagens de vários jovens desencarnados, que desencarnaram, né, por motivos diversos, e trouxeram algumas reflexões, né, trouxeram comentários a respeito dessa mensagem, à luz da doutrina espírita, né, buscando contribuir e colaborar com o nosso entendimento sobre a doutrina espírita e sobre as questões que nós vivemos na atualidade. Pois bem, então vamos contar uma história breve do Paulo César. Paulo César era um jovem, né, que vivia num bairro assim, que não era abastado, né, um bairro simples, e era um jovem assim, muito magrinho, ele tinha aquela aparência assim frágil, né, e eu via, né, desde muito jovenzinho, desde criança, falando, nossa, esse menino é muito fraquinho, é muito magrinho, né, ele precisa comer mais. Mas os pais dele sempre foram muito cuidadosos, né, buscavam ali orientação e acompanhamento dos médicos, né, na medida que conseguiam, na medida que tinham ali a possibilidade, buscavam esse acompanhamento e seguiam ali as orientações, né, fazendo a alimentação adequada, enfim, com remédio se fosse necessário, mas sem nenhuma extravagância, né, e sem ficar dando ouvidos a cada conselho, né, de alguém, coma isso, coma aquilo, né, faça isso ou faça aquilo, não. E o Paulo César, ele cresceu saudável, mas ele tinha essa aparência, assim, de mais magro, né, de mais baixinho, enfim, aí ele foi crescendo, foi chegando na adolescência, e de repente o Paulo César cresceu, assim, consideravelmente, né, ele chegou a ter com 15 para 16 anos, mais ou menos 1,80 m, né, então, que a média normalmente tem um pouco menos, né, a média dos garotos.
E nessa fase da adolescência, de 15 para 16 anos, o Paulo César começou a se incomodar um pouco com a aparência dele. Ele falou: nossa, eu queria ficar assim, mais bonito, eu queria ficar um pouco mais encorpado, ter um pouco mais de músculo. E assim, mas ele vivia numa família que tinha uma condição financeira com algum limite, né? Mas não tinha condição assim, de pagar uma academia, enfim, de ter alguma coisa assim mais elaborada. Só que surgiu a oportunidade que no bairro dele foi inaugurada uma academia assim, aquelas de bairro mesmo, né, que são mais simples, são mais acessíveis. Ele falava, olha, ele contando na mensagem, né, falou, surgiu essa academia que era acessível, que eu podia custear, que eu podia pagar. Conversei com meus pais e eles me deram apoio. Não, tudo bem, né, é saudável, né, você fazer uma atividade física, ok. Então, com o tempo, né, naturalmente, foi mudando, né, pelos estímulos, né, ali do exercício físico, ele foi mudando o aspecto corporal, ele foi ficando satisfeito. Só que o Paulo César começou a ter aquela vontade de acelerar o processo. Falou, não, mas eu queria, assim, que fosse mais rápido, eu queria ter um resultado mais rápido, eu quero ficar, assim, com um corpo, né, que ele idealizava, com menos tempo. E, com isso, uns amigos sugerindo, olha, tem uma forma disso acontecer, que é usando alguns remédios, né, chamados anabolizantes. E a gente sabe, né, a gente tem o conhecimento de que eles não são feitos para isso, que é perigosíssimo, né, tem um risco, inclusive, de morte, um risco, né, de acabar desencarnando em função de usar essas substâncias. Pois bem, mas Paulo César, enfim, estava naquela vontade, naquela ideia assim fixa, e começou a fazer uso do anabolizante. E com o tempo, né, foi tendo ali um resultado, a aparência dele foi se modificando consideravelmente, né, acelerou o processo. E só que nessa caminhada, o Paulo César começou a ter uma obsessão pelo corpo, né? Ele realmente acabava assim, o foco dele durante todo o dia era o exercício físico, era melhorar o aspecto físico, né? A fisionomia dele. E ele sempre foi um bom aluno, mas o tempo foi passando e ele foi ficando obcecado com isso. Aumentou o uso, aumentou a quantidade de anabolizante e a escola foi ficando de lado. Ele começou a ficar muito irritado. O relacionamento com os pais não estava bom, com a namorada também foi ficando distante, uma oscilação de humor muito grande, e ele foi sempre querendo mais, usando mais anabolizante, até que chegou num ponto em que, num dia, ele acorda e vê várias erupções, como se fossem umas espinhas, mas assim, por todo o corpo, principalmente nos braços, né, e no tórax, que eram os locais que ele mais aplicava. E ele ficou assim assustado, e os pais falaram, vamos para o pronto-socorro, e ele tentou ali trocar de roupa, e nisso desmaiou, né? Teve que ser ali amparado pelo pai, foi para o pronto-socorro, recebeu atendimento e foi internado. E nisso, assim, ele não entendia muito bem, ele ficava meio sem consciência, depois acordava, e depois ficava meio numa situação como se fosse de desmaio mesmo. E ele ouviu algumas coisas assim, falou, olha, isso é em função dos anabolizantes, então ali teve uma consequência muito ruim, muito negativa, ele não está bem. E ele falou assim, olha, eu tive um pesadelo muito ruim, em que eu tinha sido levado por umas figuras meio estranhas, meio esquisitas, para um cemitério. E nisso que eu chegava no cemitério, eu vi os meus pais. Eu comecei a me assustar. Eu olhei para o caixão e vi meu corpo. Eu falei, nossa, que sonho ruim, eu quero voltar. E, de repente, alguém falou de uma forma sarcástica, essa figura estranha, uma dessas figuras estranhas, esquisitas, falou, não, isso não é um sonho, isso é real. Aí ele se assustou. E, nesse momento, começaram, então, a cantar recitando o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nesse momento que vai recitando, que vão cantando, vão entoando hinos com o Salmo 23, os pais deles começam a emitir assim, vibração de gratidão, de reconforto, e acabam envolvendo, né? O Paulo César falou que se sentiu. Na verdade, ele havia realmente desencarnado, né? Ele estava ali já desencarnado, e foi ali envolvido por essas vibrações, por essas energias emanadas pelos pais, naquele momento, né, de conforto, de consolo, e ele foi, então, acolhido, ele foi, então, amparado por amigos espirituais, sendo levado, né,
para um processo de reequilíbrio, né? Um processo ali, como se fosse um tratamento realmente espiritual, e ele chega à conclusão, ele percebe que foi realmente em função desses anabolizantes que ele antecipou, né, o retorno, e em função disso, ele ainda passou muito tempo. E tem um trechinho que ele diz que eu achei muito interessante, que ele dá um conselho, né, no final da carta dele, da mensagem dele, ele fala o seguinte: posso dizer a todos os jovens que o cuidado com o corpo é importante, mas que o culto ao corpo pode ser uma armadilha fatal. De nada adianta um corpo perfeito e a alma despedaçada. O equilíbrio entre o corpo e a mente é essencial em uma vida saudável. Cuidem-se bem. Não deixem que ninguém destrua o instrumento necessário para a sua caminhada evolutiva, o seu corpo. Fiquem em paz. Então, eu quis trazer essa história do Paulo César, né, que está no livro Juventude Interrompido, para a gente refletir que muitas vezes, né, as causas dessas aflições, elas se encontram na vida atual, se encontram, né, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né, na nossa postura hoje, né, nessa encarnação, né, hoje, nesse momento que nós estamos aqui vivendo. Muitas vezes, como foi o caso, né, do Paulo César, em que ele se equivocou, né, como vários de nós já nos equivocamos em algum aspecto nessa vida ou em vidas anteriores. Então, traz para a gente um alerta, né, para a gente estar sempre atento, né, o orar e vigiar, o amai-vos, instruí-vos, né, estamos sempre atentos e percebendo os passos, né, da nossa caminhada, da nossa jornada. E a gente questiona qual, então, que seria a forma de amenizar, né, de diminuir essas aflições. E os Espíritos respondem: o homem evitará, né, evitará as aflições, o homem evitará quando trabalhar por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, quando nós buscarmos, né, o homem é o ser humano, né, não estou falando aqui de gênero. Então, quando nós buscarmos trabalhar pelo nosso melhoramento moral e intelectual, né, moral, espiritual e intelectual, nós vamos estar diminuindo, vamos estar enfraquecendo as nossas aflições, né? Porque o propósito dessas aflições a gente vai ver, né? Um pouco ao longo dessa conversa, como a gente já comentou antes, a aflição ela tem um propósito educativo, né? Como esse companheiro, que é sincero, que busca alertar para o nosso direcionamento, se a gente está indo no caminho que é bom ou no caminho equivocado. É interessante que a lei humana, né, ela pune também alguns erros, ela pune algumas faltas, alguns equívocos. Só que ela não pune qualquer coisa, né? Claro que assim, por exemplo, né, você não pode jogar papel no chão. Alguns locais tem uma consequência, né, uma multa, mas a maioria esmagadora dos municípios, né, dos locais, não tem uma punição à razão disso, né? Claro que é uma coisa importante, significativa, mas muitas vezes não é punido. Na grande maioria das vezes, a lei humana, ela pune o que é ali mais relevante para a coletividade, o que teoricamente, né, é mais impactante, né, para proteger os bens em prol do coletivo. Não pune então, como regra, né, apenas não pune aquelas faltas que faz mal só para uma pessoa, né? De repente, é proibido fumar, né? Mas é proibido fumar no ambiente ali da coletividade. Você não vai ser proibido de fumar na sua casa, né? Você tem um acordo ali entre as pessoas da casa, você pode fumar. Então você não vai ser proibido disso. Então não tem, né, uma punição para as atitudes, as omissões que prejudicam só a gente, as leis humanas, né? Mas a lei divina, ela é mais ampla e ela é perfeita. Não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente enganar a lei divina. Não tem até o próprio Paulo César, ele comentou, né, que depois que ele foi se equilibrando, tinha momentos que ele se escondia para chorar. Ele falou: eu sei que na verdade eu não posso fazer nada escondido, mas é uma reação minha, né, de tentar ali um local com mais intimidade, né, com mais privacidade, para eu colocar esses sentimentos para fora, né, para chorar, para tentar se reequilibrar. Então, os espíritos colocam uma forma de repensar o erro ficando atento, né? Porque a própria aflição, ela traz essa oportunidade de nós repensarmos as nossas atitudes. Por exemplo, se você
está ali no fogão, está cozinhando alguma coisa, de repente você se queima, né? Você fica desatento e acaba se queimando. Fala, nossa, a tendência, né, é você tirar a mão, a tendência é você se proteger e falar, olha, não vou fazer mais isso, né? Eu vou ficar mais atento, eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu não quero repetir essa mesma situação, não quero passar novamente por essa mesma dor, por esse mesmo sofrimento. Então, as aflições têm esse caráter pedagógico, né? E com a experiência, com a nossa experiência ao longo das existências, ao longo da vida, e também na existência atual, né? A gente não tem a mesma compreensão da vida quando a gente tem 10 anos, não vai ter a mesma compreensão com 20, com 30, com 40, 50, 60, 70. A experiência também, na atual existência, ela nos dá a condição de discernir melhor os caminhos, né, que nós podemos tomar, de tomar decisões mais acertadas. Não quer dizer que a gente vai fazer isso, mas a gente tem condição, muito mais potencial para isso, né? A gente tem muito mais condição de escolher melhor, de poder decidir de uma forma mais acertada, né, de saber realmente, não, esse caminho eu sei que é um caminho bom. Agora, se eu vou caminhar ou não, aí é com, né, a escolha de cada um. Então, nas causas anteriores das aflições, a gente listou algumas possibilidades, né? Claro que a ideia não é esgotar, mas temos aí doenças de nascença, né? Ou seja, se a gente não tem uma causa na vida atual para aquela doença, teoricamente nós nascemos, né, já com aquela disposição, a causa é anterior. Perda de entes queridos, limitação física, deformidades do corpo, acidentes imprevisíveis, né? Você fez ali tudo certo, tomou precaução, né? O carro, por exemplo, se você está buscando ali fazer a manutenção do carro, você está usando cinto, está na velocidade correta, né? Enfim, você está fazendo o máximo ali para tomar os cuidados necessários, mas de repente acontece um acidente imprevisível. Então, né, possivelmente são casos anteriores. Morte de uma idade bem tenra, né, uma idade assim de poucos meses, poucos anos, né? Normalmente, se não tem uma causa assim específica, não, porque não deu nem tempo, né? A criança com 2, 3, 4 anos, ela não tem ali condição ainda de ter muitas atitudes na vida atual para ter uma consequência assim tão grave, né? Para ter, de repente, não vai ter, né? Por exemplo, a pessoa que fuma a vida toda tem a propensão de ter um câncer no pulmão, né? Enfim, quem usa mal o seu corpo de alguma maneira pode ter consequência muito negativa e acabar desencarnando antes do tempo. A criança não, a criança com pouca idade não. E uma outra possibilidade é quando a gente nasce numa família desestruturada, né? Enfim, de repente o pai tem questões de dependência, né? A mãe tem outros problemas. Então nós nascemos numa família que tem ali muitas questões, tem muitas coisas para ajustar. Tem um propósito, não é por acaso, né? Que nós nascemos naquela família, nós nascemos naquele núcleo familiar, tem um significado, tem ali corações que nós temos que reencontrar por algum motivo, né? Então as causas daquelas aflições, daqueles desafios que nós vamos viver, não estão nessa vida, né? São questões de causas anteriores, né? Então, na verdade, isso tudo são possibilidades, né? Que não são coisas que nós vamos vai falar, não, se você nasceu, né, com uma doença, não, se você nasceu com uma doença, ou se você está numa circunstância X, é porque são casos anteriores. Se você olhar para aquilo e falar, não, eu refletindo, pensando comigo mesmo, né, não fiz ou deixei de fazer, em princípio, né, algo que possa causar isso. Então, provavelmente são casos anteriores. Mas o que é mais importante, nós temos a consciência que elas existem. Essas causas atuais e as causas anteriores, né? O objetivo de nós buscarmos esse conhecimento não é identificar, não, isso aqui é a causa atual, isso aqui é a causa anterior, não. Termos consciência, temos noção disso e buscarmos usar esse conhecimento para melhorar a nossa caminhada, para ficar mais leve, né, essa jornada. Esse é o objetivo. Então, para a gente exemplificar, a gente queria trazer uma história, né, rapidamente também, do Dylan. O Dylan, na época, tinha uma criança, um americano, né, vivendo nos Estados Unidos, e ele tinha um amiguinho, que era o Joe. E esse amiguinho dele tinha uma doença muito rara, uma doença incurável, né, que dá uma série de limitações. É uma dificuldade que ele tinha com relação às taxas, né, de açúcar no sangue, e com isso ele tinha uma série de questões, de restrições,
E o Dylan falou, olha, eu quero ajudar o meu amigo, eu quero fazer alguma coisa para que ele possa ter uma vida mais saudável, ter uma vida assim, que ele tenha condição de fazer as coisas que ele deseja, né? Sem tanta limitação, sem tanta restrição. Aí os pais falaram, olha, estão pesquisando ainda, né, essa doença, uma doença rara, que ainda não tem muito conhecimento, então uma hora ele pode ser que quando ele for mais velho, ele consiga, né, ter uma vida com mais possibilidade. Ele falou, não, tudo bem, então eu quero ajudar, eu quero doar dinheiro para essas pesquisas, né, para que o meu amigo fique o mais rápido possível, mais saudável. Aí os pais falaram, tá bom, então tem essa cultura, né, monta uma barraca de limonada, ou seja, você vai fazer uma limonada e vai vender para as pessoas, esse dinheiro você vai e faz a doação. Aí ele falou, não, eu quero escrever um livro. Nossa, menino de 7 anos quer escrever um livro, é isso mesmo. Então o Dylan falou, olha, eu tenho uma ideia, eu quero escrever um livro. E qual que era a ideia dele? Ele tem uma expressão que é engraçada, que é uma coisa muito boa, muito legal, né? Que ele gostava muito. Era uma coisa tão barra de chocolate. Então, ele fez o seguinte, ele pegou várias situações, circunstâncias que ele gostava bastante pra caramba e colocou no livro. Né? Ah, ir ao parque para mim é tão barra de chocolate, né? Tomar sorvete, para mim, é tão barra de chocolate. Ir na casa da vovó é tão barra de chocolate. Então, cada frase ele transformou, né, fez um desenho, colocou ali como uma página do livro e escrevia, né, ele fez tudo à mão. Desenhou, colocou à mão, e depois eles conseguiram, os pais, reproduzir isso, fazer algumas cópias para vender. E foram para uma feira de ciência, né, feira do livro ali da escola, e foi um sucesso, né? Venderam assim todos os livros. E com isso, as pessoas foram conhecendo a história do Dylan e do John, e eles receberam muitas doações, né, as pessoas com apoio, e tiveram mais livros, né? Foram produzidos mais livros. Se não me engano, acho que até hoje ainda está disponível, é possível comprar, né, esses livros. E tudo com a intenção de colaborar, de contribuir, né, com o seu amiguinho, com essa doença aí, uma doença de nascença, uma doença incurável, até então, naquela época, já tem alguns anos isso, para a gente demonstrar, então, exemplificar, de que existem causas anteriores das aflições, e tem as suas dificuldades, tanto quanto as causas atuais. Né? A questão nós temos essa consciência de que nós podemos, que são consequências, né? Sejam das nossas atitudes em outras existências ou na essência atual, e nós temos a nossa parcela de responsabilidade, né? E com isso nós temos também a possibilidade de lidar de uma forma mais leve, de buscar passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa aflição, sem colocar um peso a mais em razão disso, né? Então, a gente trouxe aí a história do Dylan para demonstrar, né? O poder que essa amizade teve, né? E como que também no nosso caminho nós vamos ter pessoas para nos auxiliar, pessoas para colaborar, para contribuir, para diminuir essa dor. E claro que vai depender da gente, né? Conseguir lidar, conseguir aceitar, porque aceitar ajuda é importante, né? Aceitar auxílio e também poder contribuir com essa força, né, de diminuir, de arrefecer, de enfraquecer o sofrimento e a aflição do semelhante. Então, todas essas questões, né, que a gente colocou antes, das causas anteriores, se a gente for considerar apenas essa vida, pode levar à crença de que Deus é injusto. Se a gente olha, né, doença de nascença, uma limitação física, um acidente imprevisível. Se a gente for olhar um recorte só dessa existência, não vai fazer sentido, vai faltar alguma coisa. Então, se nós temos a consciência, a certeza, né, plena, de que Deus é justo, essas causas todas, sejam atuais ou anteriores, elas têm que ser justas. Então, não podemos ser punidos pelo bem que fizemos, ou pelo mal que não fizemos. Os Espíritos colocam, né, lá no livro Céu e Inferno. Se sofremos algum equívoco, cometemos ou prova pedimos. Está lá no artigo 5º do Código Penal da Vida Futura, primeira parte, capítulo 7, né? Então, se sofremos algum equívoco, cometemos ou prova pedimos. Tem que lembrar que nós nem sempre são expiações, né? A expiação, assim, se a gente fosse resumir, de uma forma bem, uma síntese, né? Muito grande, seria consequência natural de um equívoco nosso. Nós cometemos um equívoco, a consequência natural desse equívoco é a expiação. Mas nem sempre uma dor, um sofrimento, é fruto de uma expiação, ele pode ser uma prova. O que é prova? Né? A oportunidade de nós testarmos para ver se o nosso íntimo, o nosso coração, ele já avançou
ele já ultrapassou aquela dificuldade, se aquela questão ainda nos aflige ou se nós já nos desprendemos daquilo e nós já ali progredimos verdadeiramente, né? Moral e espiritualmente. Então pode ser uma prova, uma aflição, uma dor, pode ser uma prova, pode ser uma grande oportunidade de progresso, né? Provas e expiações, os espíritos colocam, são um sinal de uma relativa inferioridade. Se a gente está passando por prova e expiação, quer dizer que a gente ainda está em progresso, que nós não somos ainda espíritos perfeitos, né? Isso a gente tem consciência, mas é bom a gente lembrar, a gente ter isso, recordar essa questão, né? Então, significativo e importante. Então, Jesus é um espírito puro, não precisa ser provado, mas ele pode solicitar uma missão e uma tarefa. E Jesus é um exemplo, né? Ele não precisa mais passar por prova e expiação, mas ele pode pedir e falar, olha, eu quero contribuir, eu quero auxiliar aquelas pessoas, e pode pedir, então, para vir numa missão, para vir, para colaborar, para contribuir, ainda que não seja preciso e necessário passar por isso. São reflexo e consequência de almas elevadas, né? Como Jesus, como esse espírito puro, né? O espírito crístico, que é Jesus. Então, do indivíduo depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não estragar o fruto. Do contrário, terá que recomeçar. E é interessante essa fala dos espíritos, né? Porque de nós depende, pela resignação, tornar proveitoso esse sofrimento. Aproveitar essa oportunidade, senão, do contrário, nós vamos ter que passar por isso tudo de novo. Então, a escolha é nossa. Nós vamos, então, renegar essa oportunidade e ficar maldizendo, né? Falando, ah, mas isso não era para eu ter passado, isso é culpa do fulano, do Beltrano, do Cicrano, que fez ou deixou de fazer. Ou nós vamos aproveitar e falar, não, mas por que eu estou passando por isso? Já parou para pensar por que você está passando pelo sofrimento que está atualmente? Se a gente não compreende, não tem problema. Talvez a gente não saiba agora a causa, mas falar, olha, se eu estou passando, tem um porquê, tem um motivo para eu aprender, para eu conseguir tirar alguma coisa positiva, tirar alguma lição, para eu me modificar interiormente. Então, nós temos que refletir sobre isso, né? Por mais que não seja fácil, mas é uma grande oportunidade, né? Se a gente for perceber, dentro dessa dor, desse sofrimento, dessa dificuldade, o que nós temos de aprender com essa experiência. Então, para a gente já encaminhar, né, para o nosso encerramento, a gente queria deixar uma mensagem final, né, que possamos, então, sentir esse alívio, sentir o consolo, né, sentir essa paz que Jesus nos passa, que Jesus nos transmite, né, quando ele fala que o jugo dele é leve, porque essa dor e esse sofrimento, ele pode ficar muito mais leve se nós realmente aceitarmos, nos entregarmos, claro que ainda não de uma forma plena, que nós não temos condição para isso, mas quando nós realmente aceitarmos esse jugo, aceitarmos essa mensagem que foi vivida por Jesus. A dor, o sofrimento, a angústia, ela vai ficar mais leve, ela vai ficar suportável, né? Porque nós sabemos que nós não recebemos nada que nós não somos capazes de carregar, nenhuma dor, sofrimento, angústia. Então, se nós estamos recebendo, tem um propósito, um porquê, que mesmo que nós não saibamos, nós não tenhamos a certeza da causa, nós tenhamos a clareza da causa, nós vamos ter certeza, sim, que aquilo ali pode trazer bons frutos. Vai depender de nós saborearmos esses frutos ou apenas ficarmos com a parte amarga, com a parte que não vai agregar, que não vai acrescentar nada. Então, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo aprendizado mútuo, né, que é quando a gente busca refletir e transmitir, a partir também dessa vibração, dessa energia positiva de todos aí, os amigos espirituais e os encarnados envolvidos. Então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, já agradecendo por estarmos nesse momento refletindo e pensando a mensagem de Jesus, à luz dessa doutrina que nos dá força, que nos dá coragem para seguir adiante, para aprender com cada dificuldade do caminho. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então, muito obrigado pela oportunidade, que possamos seguir trilhando esse caminho, né? Sem nos revoltar com as dificuldades ao longo da jornada e aproveitando cada aprendizado que nos é oferecido.
Sigamos em paz.